Bom dia, tudo bem o som? Então vamos dar início à sessão. Havendo quórum, declaro aberta a sessão. Neste dia eu assumo a presidência da segunda Câmara, em virtude de que o conselheiro Carlos Furtado está de férias. Eu gostaria de, na parte administrativa, aproveitar para dar nossas condolências pelo falecimento do desembargador Raimundo Coutrin, irmão do nosso colega, conselheiro Edmar Serra Coutrin, que faleceu na madrugada do dia de hoje, né? Em nome do nosso tribunal. Senhora secretária, tem mais algumas informações da parte administrativa. O voto pesar já foi dado, sem manifestações. Então, podemos passar a etapa de relatoria, conselheiros. Conselheiro, então, Daniel, relatar seus processos da pauta de hoje. Está abrindo o sistema aí, né, Daniel? Vamos dar nossas boas-vindas, bom retorno à casa, conselheiro, o procurador Jairo, que estava de férias, está aqui bem descansado, disposto a trabalhar em dobro. Os conselheiros substitutos já estão cansados de trabalhar em dobro pelo conselheiro fantasma que não aparece, em virtude de algumas coisas que não sabemos do que, entre aspas, está escondidinho, quem sabe. Conselheiro Daniel, podemos dar início, após dar início à sua relatoria, assim que esteja a postos. Primeiramente, bom dia, senhor presidente, conselheiro Osmário, doutor Jairo, senhora secretária. Senhor presidente, hoje eu trago para apreciação 11 processos. Inicialmente, 3 processos que, fundamentados na tese estabelecida no recurso extraordinário número 636553, tema 445 de repercussão geral, e no artigo 1º da resolução TCM-A número 350/2021, e em concordância com o parecer emitido pelo Ministério Público de Contas, reconheço o decurso do prazo decadencial, por consequência, voto pelo registro tácito dos processos listados a seguir. Processo 6593/2019, Instituto de Previdência do Município de São Luís, IPAM, espécie pensão, parte Suena Márcia Oliveira Soares Brasil, processo número 2109/2024, regime próprio de previdência de presidente Sarney, aposentadoria, parte Conceição Miranda da Silva, e processo 2115/2024, Instituto de Previdência do Município de São Luís, IPAM, aposentadoria, parte José Francisco Barros Correia. Terminados os processos de registro tácito, apresento para o julgamento 7 processos que, em concordância com o parecer do Ministério Público de Contas, voto pelo julgamento legal e registro dos processos listados a seguir. São eles: processo 7755/2019, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão e Prev, pensão, partes Jaqueline Rangeli Pereira de Souza Gonçalves e Magno Barbosa Gonçalves de Jesus Neto. Processo 133/2020, Instituto de Previdência do Município de São Luís, IPAM, pensão, parte Linda Mirela Lima Cosson Veloso. Parte, processo 152/2020, Instituto de Previdência do Município de São Luís, IPAM, pensão, parte Raimunda Maria Ortegal da Luz. Processo 4746/2020, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão e Prev, pensão, parte Terezinha de Maria do Nascimento Chagas. Processo número 5743/2020, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão e Prev, pensão, parte Maria Raimunda do Rosário Ribeiro Alves. Processo número 6462/2020, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão e Prev, pensão, partes Elidária Teixeira Santos e Maria Esther Teixeira Santos. Processo 2103/2024, Instituto de Previdência de São José de Ribamar, aposentadoria, parte Maria de Jesus Santos. Por fim, trago para o julgamento o processo de número 3822/2014, referente à prestação de contas anual dos gestores do Fundo Municipal de Saúde de Pindaré Mirim, exercício 2013, sob responsabilidade dos senhores Valber Pereira Furtado
e Kerliana Sena Silva. Esse processo estava suspenso devido ao impedimento do conselheiro Caldas Furtado, aguardando a formação de quórum para seu regular julgamento. Após análise dos marcos interruptivos definidos pela Resolução número 383/2023, o Ministério Público de Contas emitiu parecer favorável ao reconhecimento da prescrição e, nesse sentido, voto pela declaração da prescrição da pretensão punitiva de ressarcimento contida nesta prestação de contas, julgando o processo extinto com resolução do mérito. E era só o que tinha por hoje, senhor presidente. Todos os processos relatados pelo conselheiro Daniel Brandão. Primeiro lote de processo pela prescrição, né? Só o último pela prescrição. E os demais processos, todos os processos aprovados de acordo com o relator. Conselheiro Osmário Freire, para relatar seus processos. Senhor presidente, senhor conselheiro Daniel Brandão, doutor procurador, doutor Cavalcante, secretários, eu tenho aqui os processos, todos eles eu acompanho o Ministério Público de Contas, e alguns deles pelo registro tácito, em função da tramitação nesta casa por mais de 5 anos. Eu vou relatar inicialmente os processos que são pelo registro tácito. Processo 1665/2024, Instituto de Previdência de Servidores do Estado do Maranhão, trata da aposentadoria de Flávio Augusto Garcia de Franca Chaves. O processo 1682/2024, do Instituto de Previdência do município de São Luís, e trata da aposentadoria de Norma Sueli Martins Pereira. O processo 1685/2024, também do Instituto de Previdência do município de São Luís, trata da aposentadoria de Maria de Fátima Costa Borralho. Processo 1689/2024, também do Instituto de Previdência do município de São Luís, trata da aposentadoria de Martinha Rabelo Verde. Processo 1691/2024, do Instituto de Previdência do município de São Luís, aposentadoria de Maria Sebastiana de Andrade Silva. Processo 1698/2024, do Instituto de Previdência do município de São Luís, aposentadoria de Lenísia Maria dos Santos. Então, em todos esses processos, eu acompanho o Ministério Público de Contas pelo registro tácito. Relatarei agora os demais processos, e esse também eu acompanho o Ministério Público de Contas. É o processo 2115/2024, do Instituto de Previdência do município de São Luís, é a aposentadoria de José Francisco Barros Correia. Processo 1670/2024, vem do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, e trata da aposentadoria de Rosângela Araújo Silva da Cunha. Processo 1672/2024, também do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, trata da aposentadoria de José Manuel Guimarães de Oliveira. O processo 1688/2024, do Instituto de Previdência do município de São Luís, trata da aposentadoria de Antonísia Ramos Gomes. O processo 2024/2024, do Instituto de Previdência do município de São Luís, trata da aposentadoria de Maria José Gonçalves Silva. Processo 2027/2024, também do Instituto de Previdência do município de São Luís, aposentadoria de Edson Ferreira Cunha. Processo 2036/2024, esse tem origem do Instituto de Previdência dos Servidores do município de Caxias, trata da aposentadoria de Walcine de Figueiredo Barros. Processo 2039/2024, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, aposentadoria de Rosário de Fátima Mota Matos. Processo 2042/2024, tem origem do Instituto de Previdência de São José de Ribamar, trata da aposentadoria de Sônia Maria Correia Garcês.
O processo 252/2024, vem do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, trata da aposentadoria de Antônio Luiz Rodrigues. Em todos esses processos, eu acompanho o Ministério Público de Contas pela legalidade de registro e é só, senhor presidente. Processo aprovado de acordo com o relator. Solicito ao conselheiro Daniel Tapari Brandão que assuma a presidência da minha relatoria de processo desta pauta. Com a palavra para relatar seus processos da pauta, conselheiro Álvaro. Conselheiro, procurador, conselheiro presidente, procurador, Ministério Público de Contas, doutor Jairo, conselheiro Osmário, relato primeiramente o processo 3878/2016, aposentadoria Kedna Araújo Lima Ramos, da Chegesp. Eu voto acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas. Acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas. Pelo registro tácito. Dessa vez está diferente minha pauta. O 7690/2019 do IPREV é uma reforma pela Previdência do PM, beneficiário PM Dionísio Gonçalves Costa Júnior. Conselheiro Álvaro, esse último processo que Vossa Excelência relatou, qual foi o número? 3878/2016. É o primeiro processo, está aqui na relação. É o primeiro da pauta, senhora secretária. Por favor, cheque se está. Está com a pauta certa? Que dia é a sua pauta? Deixa eu dar uma checada aqui. Abrir novamente a caixa aqui. Eu vou reabrir meu drive. Um momento, por favor. Drive compartilhado, Gabi. Olha aqui. Olha só aqui. Está abrindo aqui. Votos da segunda Câmara de 2024. Aí está aparecendo aqui. E por que ele apareceu em primeiro lugar aqui? É um lote de votos pela prescrição. Processo 3469/2013, Administração Direta de Riachão, 2012. Processo 4989/2014, Administração Direta de Riachão, também, 2013. Voto nesses dois processos, acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas pela existência da prescrição, de acordo com a Resolução TCE 383/2023.
e pela emissão parecer prévio pela com abstenção de opinião em razão de tratar-se de conta da administração direta em que o prefeito é ordenador de despesas, conforme previsto nos artigos 8º, parágrafo 3º, inciso 4 da Lei 8.258, 2005. Enviar à Câmara de Vereadores, após ter se julgado, cópia dos pareceres prévios com abstenção de opinião. Determinar o arquivamento dos autos com fundamento no artigo 8º da 383/2023. Passo agora a relatar os processos 2954/2014, Fundeb de São João do Caru, 2013, responsabilidade de Maralice Almeida Pinto, secretária da Educação, processo 2718/2015, Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social de Bacabeiras, exercício 2014, responsabilidade de Alain Jorge Santos Linhares, prefeito. Processo 2720/2015, Administração Direta de Bacabeiras, exercício 2014, responsável Vilani Oliveira Rodrigues, secretária de Administração. Processo 3065/2015, FMS de Pedreiras, exercício 2014, responsáveis Alexandre do Nascimento Fonseca, secretário de Saúde, no período de 1/1 a 31/1 de 2014. Marcos Henrique Bezerra Pereira, secretário de Saúde, em 31/1 a 18/11 de 2014. E Paulo Rogério de Medeiros Silva, secretário de Saúde, no período de 19/11 a 31/12 de 2014. Processo 3197/2015, FMS de Milagres do Maranhão, exercício 2014. Responsável Marlene Maria Caldas Lima, secretária de Saúde. Processo 3472/2018, FMS de Matinhas, exercício 2017. Responsável Joana Batista dos Santos Amorim, secretária de Saúde. Processo 2343/2019, Câmara de Satubinha, exercício 2018, responsável Wilson Alves Fernandes, presidente. Processo 2379/2019, Câmara de Governador Eugênio Barros, exercício 2018, responsável Lucileire de Castro Ribeiro, presidente da Câmara. Processo 2535/2019, Fundo Municipal do Idoso de Paulo Ramos, 2018. Responsável Maria de Fátima Oliveira Costa, secretária do Fundo. Processo 2871/2019, Fundo Municipal de Habitação de Catu, exercício 2018. Responsável José Ribamar Moreira Gonçalves, prefeito. Processo 5535/2019, Fundeb, Itapecuru Mirim, exercício 2018. Responsável Maria do Socorro Lauande Fonseca, secretária. Votos necessitados, todos acompanhando os pareceres do Ministério Público de Contas pela existência da prescrição da prestação de contas citadas nos termos do artigo 7º, parágrafo 3º e 12 da Resolução TCE 383/2023, concomitantemente com o artigo 14 da Lei 8.258 de 2005. Determinar o arquivamento dos autos em virtude da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória abrangir a totalidade de irregularidades remanescentes, com fundamento no artigo 8º da Resolução 383 de 2023. Relato agora esse outro lote de processos. Legalidade, todos pela legalidade de atos de pessoal, votos de aposentadorias e pensões. É o 5873/2019, Instituto de Previdência de Pindaré Mirim, responsável Luiz Gonzaga Duarte Cruz, beneficiário Luiz Gonzaga Duarte Cruz. Processo 5939/2020, do IPREV, beneficiária Adeilde Amorim Carvalho. Processo 6473/2020, do IPREV, beneficiária Floraci Viana Sandes do Nascimento. Processo 6622/2020,
IPREV, Maria Delma da Silva Chaves, processo 6822-2020, do IPREV, beneficiária Luz Marina Lisboa Lima Amaral, processo 1908-2014, Instituto de Aposentadorias e Pensões de Cantanhede, beneficiária Maria da Graça Ferreira da Silva, processo 1911-2024, Instituto de Aposentadoria e Pensões de Cantanhede, beneficiária Maria Assunção Costa de Souza, processo 1915-2024, Instituto de Previdência São José de Ribamar, beneficiária Gessilene Moraes Pereira de Andrade, processo 1916-2024, do Instituto de Previdência São José de Ribamar, beneficiária Irã Paixão Botão de Jesus Oliveira, processo 1920-2024, do Instituto de Previdência São José de Ribamar, de Raimunda Nonata dos Santos, processo 1926-2024, do IPAM, beneficiária Aldeira Tereza Ribeiro Castro, processo 1927-2024, do Instituto de Previdência São José de Ribamar, beneficiária Elzamar de Anunciação da Silva Brandão, processo 1931-2024, IPAM, beneficiária Maria do Rosário Pereira. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, procurador, acolhendo em todos os pareceres do Ministério Público de Contas, voto pela legalidade e posterior registro das aposentadorias e pensões, desde que cumpriram os requisitos formais e legais para a concessão dos atos. Ainda tenho alguns processos. O 1910 de 2024, Instituto de Previdência Servidores Municipais de Parnarama, beneficiária Carmelita Santana da Silva. Processo 1918-2024, Instituto de Previdência Servidores Municipais de Parnarama, beneficiária Porfira Maria dos Santos Souza. Processo 1924, do IPAM, de Silva Cristina Pimenta de Moraes. Processo 1928-2024, do IPAM, de Mary Lourdes Barbosa Teixeira, e o processo 1932-2024, do IPAM, Maria Lúcia de Meireles Oliveira. Então, em todos esses processos, acolhendo todos o parecer do Ministério Público de Contas, voto pelo registro tácito e posterior registro das aposentadorias, vez que cumpriram os requisitos formais e legais para a concessão dos atos. Então, só esse processo a relatar nesta data, senhor presidente. O processo foi separado por lote, talvez não tenha seguido a ordem da publicação da pauta, né? Porque esse lote nos facilita, porque o voto é idêntico a cada lote, né? É difícil de acompanhar, porque cada numeração às que vezes é foge da ordem da pauta, né? Exatamente. Todos os processos relatados, aprovados nos termos dos votos do relator. Nada mais havendo relatado, é claro, encerrada a presente sessão.